Hoje, tema de hoje, dia 8, o tema é generosidade se aprende em família. Nós vamos aprender a importância da nossa família ser generosa e como membros individualmente também sermos generosos com aqueles que necessitam. Vamos ler na nossa revista o texto bíblico e vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 19, que diz assim, é o verso bíblico para a introdução do nosso dia de meditação. E diz, exorte os ricos deste mundo, a quem que não sejam orgulhosos, e nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo os tesouros que é sólido fundamento para o futuro, a fim de se tomarem posse da verdadeira vida. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos por palavra, nem por boca para fora, mas de fato e de verdade. E assim nós vamos aprender que nós precisamos ser generosos com aqueles que precisam, principalmente com a nossa família e os membros da nossa fé. Jesus, ele foi extremamente generoso ao vir aqui a esta terra como o maior presente de todos para nos resgatar, cuidar de nós que estávamos pobres e perdidos no pecado. E ele nos chama também para sermos generosos, sermos uma bênção na vida daqueles que são pobres financeiramente e são pobres espiritualmente. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus e nós não podemos fechar os nossos olhos diante das situações que são colocadas ao nosso redor. A verdade é que Jesus Cristo, ele é o maior modelo de generosidade que nós temos. Você sabia disso? O Redentor do mundo, ele era filho de pais desprovidos. A família da qual Jesus nasceu era uma família pobre. Ela era tão pobre. E como é que nós podemos saber que a família de Jesus era pobre? Porque quando Jesus é apresentado ao templo, ele leva uma oferta. Todas as crianças que eram levadas ao templo, eles levavam uma oferta junto. E dependendo da situação financeira de cada família, era estabelecido algum tipo de oferta para não pesar para ninguém. Então, os mais ricos ofereciam grandes coisas e os mais pobres poucas coisas. E qual que foi a oferta de que o pai e a mãe de Jesus Cristo fizeram? Foi um casal de pombinhos ou rolinhas, que era uma das a oferta mais simples da pessoa mais simples naquela ocasião podia oferecer. E mesmo, olha só, Jesus sendo o maior presente para nós, a maior dádiva do céu que nós temos, ele nasceu nesse mundo como um pobre, para nos mostrar a importância de sermos generosos e como ele se preocupa com aqueles que não têm condições. Imagina se Jesus tivesse vindo num berço de riqueza, num berço de ouro. Na verdade, hoje os pobres já são excluídos da sociedade. E se Jesus não tivesse estabelecido esse princípio, seriam totalmente esquecidos. Jesus nasceu num lar humilde para demonstrar para mim e para você o quanto ele se preocupa com aqueles que não têm condições ao ponto de compartilhar a vida com essas pessoas. E diz que o nosso Salvador participou da sorte dos pobres e dos humildes. E esse sacrifício caracteriza toda a sua vida. E isso também deveria ser parte de cada um de nós, porque além de nos assemelharmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que é a palavra cristão, é andar assim como Jesus andou, é fazer aquilo que Jesus fazeu,
os atos de generosidade, e essa generosidade, essa ajuda desinteressada, onde não tenha um objetivo atrás, onde não tenha um ganho por trás disso. Quando eu faço e ajudo pessoas que elas não têm nada o que me dar em troca, eu desenvolvo, isso me fortalece espiritualmente e me fortalece como cristão. Isso é muito importante a gente pensar. Pronto, voltamos de novo. O que acontece? Quando, vai dizer aqui, cada ato abnegado para o bem dos outros fortalece o espírito de beneficência no coração do doador, levando cada vez para mais perto do Redentor do mundo. Somente, olha só, quando cumprimos o propósito divino em nossa criação, é que a vida pode ser uma bênção. Você tem um propósito. E às vezes a gente fica meio perdido. E mesmo às vezes tendo coisas, existe um vazio, existe um buraco ali. Sabe por quê? Porque você não está cumprindo o propósito. E qual que é o seu propósito? É ser uma bênção na vida das pessoas. Deus te chamou para isso. E só assim que a gente vai conseguir ser bênção, só assim a gente vai conseguir ter paz, só assim a gente vai conseguir preencher aquele vazio, mesmo ainda sendo cristãos aqui nesta terra. E vai dizer que toda a boa dádiva de Deus para o ser humano se demonstrará uma maldição. Olha, eu quero dizer para você, eu não sei as suas condições financeiras. Eu não sei a situação da qual você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o que você tem, se não for empregado para ajudar o seu semelhante e para ajudar o avanço na causa de Deus aqui nesta terra, isso se tornará uma maldição em tuas mãos. Não sou eu que estou falando, é princípios de Ellen White, sendo iluminada por Deus e nos orientando o que nós precisamos fazer. Pastor, maldição? Mas eu vivo bem, eu tenho carro, eu sou feliz, eu sou realizado. Mas às vezes isso pode estar te levando para fora e longe dos caminhos do Senhor. E de nada adianta eu ganhar a vida inteira e perder a minha salvação. Por isso, tudo que você tem de bom. E aí eu vou usar aquela frase muito conhecida. Ninguém é tão pobre que não tenha condições de ajudar alguém. E ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Então você tem condições de ajudar com os recursos e com as dádivas que Deus te deu, pessoas que necessitam. E sempre vai ter alguém pior do que a gente. E nós temos essa responsabilidade de ajudar aqueles que estão numa situação pior. Financeiramente, isso não pode, a gente não pode espiritualizar essa parte. Aqui está falando realmente de ajuda financeira, de separar condições, de ajudar pessoas que estão carentes ao nosso redor e também pessoas que estão espiritualmente carentes, sendo que nós recebemos um tesouro do céu. E qual que é o verdadeiro valor das coisas que nós temos? O melhor legado que a gente pode deixar no mundo, para a nossa família, para os nossos filhos, é o exemplo que se caracteriza de uma vida que se interessa pelos outros. Se você quer deixar um legado, se você quer deixar um exemplo positivo para os seus filhos, melhor do que qualquer herança financeira, ou casa, ou carro, que a gente tem uma preocupação muito grande, falar assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Mas eu quero dizer, você não está aqui hoje? Você não tem moral? Você não é uma pessoa que respeita? Você não é uma pessoa educada? Você não é uma pessoa que segue os caminhos do Senhor? Então, talvez até os sofrimentos que você passou e as abnegações te moldaram e te formaram para que você fosse quem você é hoje. Então, isso é importante. E o legado melhor que você deixa para o seu filho é uma vida que está caracterizada pelo bem dos outros. O mundo hoje é um mundo completamente egoísta. As pessoas não estão nem aí para ninguém. E aquele respeito que se existia está se quebrando porque ninguém está preocupado com o bem-estar de ninguém mais. Só eu e eu. E que legado você deixa para sua família?
quando você, mesmo dizendo ser cristão, continua seguindo os mesmos princípios e filosofias seculares, onde o eu impera acima de todas as coisas e as pessoas precisam me servir e quem não tem o que acrescentar para mim não me serve. Não é isso que Deus nos ensinou. Não foi esse o exemplo que Jesus Cristo trouxe para nós para seguirmos como seus seguidores. O verdadeiro valor do dinheiro só é valorizado quando você pode levar os seus filhos a entenderem que ele serve para suprir as suas necessidades, as necessidades do outro e promover avanço na causa de Deus. Aí você vai estar ensinando o teu filho como lidar com as finanças. E você também, às vezes, talvez, que está me ouvindo, precisa aprender isso. Para que serve o dinheiro? Para suprir as minhas necessidades, para suprir as necessidades do outro e também para o avanço da obra de Deus. Agora, me entenda, você já parou para perceber que a gente tem muita necessidade imposta que realmente não é necessidade nenhuma? Que necessidade tem da gente ficar trocando de coisas, ficar tendo coisas? Então a sociedade ela nos bombardeia tanto através das redes sociais, televisão, filmes, amigos, e a gente acaba tendo necessidades que não são reais. E a gente precisa trabalhar mais, aumentar a nossa jornada de trabalho, fazer coisas para ter mais dinheiro, para alimentar esse sentimento de necessidade que não é necessidade. Se você se alimenta bem, se você tem a sua casa e você não passa dificuldades, louvado seja o nome de Deus por isso. Mas entenda, você precisa reservar parte daquilo que você tem também, não só para o avanço da obra de Deus, mas também para ajudar os necessitados. Deus está nos chamando para isso. Ellen White ela teve uma visão e mostrando como é que você ensina o seu filho a ser assim. Por que nós temos dificuldade? Porque não nos ensinaram. Agora, se você ensina os seus filhos desde a mocidade, para eles vai ser mais fácil adquirir esse tipo de comportamento. E ela estava numa cidade chamada Nashville. E quando ela estava lá, Deus iluminou Ellen White ao ponto que ela pensou em colocar em cada lar um cofre da abnegação. O que é esse cofre da abnegação? Toda vez que as crianças tivessem vontade de comer alguma coisa que fizesse mal, eles iam pegar e colocar o dinheiro nesse cofre. Então, a mesma quantidade que talvez você compra para bala, para coisas que fazem mal, para refrigerante, para pipoca, você pegaria esse dinheiro na mão das crianças e colocaria. E a criança ia colocando esse dinheiro dentro do cofre. E cada membro, do mais velho ao mais novo, deveria aprender a praticar essa abnegação. Para que isso que as crianças iam fazendo? Elas iam entendendo assim, ó, o meu dinheiro eu preciso aprender a negar as minhas vontades pecaminosas, as vontades que fazem mal para o meu corpo. E como seria uma bênção se nós tivéssemos aprendido isso. A gente já parou para perceber quantas pessoas têm dificuldade em devolver o dízimo, têm dificuldade em adorar ao Senhor, têm dificuldade em separar parte financeira porque não consegue negar o seu próprio eu, não consegue se abnegar de coisas que não são necessárias? É porque nós não aprendemos isso. Então nós precisamos desenvolver a abnegação para ajudar os outros e o avanço da causa do nosso Senhor. Isso é importantíssimo. E aí, não é só dar dinheiro, não é só devolver o dízimo, não é só... A verdade é que, assim, quem nos procurar pedindo ajuda, a gente precisa fazer o máximo para ajudar. Agora, mais importante do que a ajuda financeira é a gente se importar realmente com o bem-estar dos outros. Porque eu vou dizer uma coisa para você, dar dinheiro é muito fácil para quem tem. E às vezes até um desencargo de consciência. Mas e se interessar pelo bem-estar das pessoas? E aí diz aqui, ó, verdadeira beneficência significa mais do que simples dádivas. Importa um real interesse no bem dos outros. Cumpre-nos buscar, compreender as necessidades dos pobres e aflitos e conceder-lhes auxílio que mais benefício lhe proporcione. Dedicar pensamentos, tempo e esforço pessoal
custa muito mais do que dar dinheiro. Isso é importante. Então, eu preciso, às vezes, me abnegar não só apenas dos meus recursos, mas eu preciso me abnegar do meu tempo, dos meus pensamentos, investir esforço pessoal em pessoas. É isso que Deus está me chamando como família aqui na Terra. E para os pobres, isso vai ser uma antecipação do céu. Você já parou para perceber que quando vem alguma autoridade na nossa casa, alguma coisa, a gente prepara aquela mesona bonita, a gente prepara e coloca copos e talheres, isso e aquilo, ou a gente tenta fazer o máximo para agradar. E para a pessoa, às vezes, isso tudo parece até normal, porque está acostumado com isso. Agora, quando você recebe alguém humilde na sua casa, e de uma maneira simples, eles sentam à mesa, vocês comem juntos, oram juntos, para essas pessoas simples, esse ato, diferente daquela outra pessoa que está acostumada com isso, é uma antecipação do que é o céu para eles. Você serve como um instrumento divino, mostrando o que é o céu. O céu é a aceitação dos pobres, estando eternamente ao lado de Cristo. E a alegria que eles passam ao sentir isso é incrível, incrível. Por isso que eu estou dizendo, e Deus está te chamando, para você despertar nesta área, de se responsabilizar com aqueles que necessitam. Nossa esfera de influência, às vezes, pode até parecer limitada, nossas capacidades pequenas, as oportunidades escassas, nossos recursos divididos. No entanto, se a gente souber aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se a gente abrir o nosso coração, se a gente abrir o nosso coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser um canal que leva correntes de forças vivificantes e dentro do nosso lar vão sair rios de vida, de saúde, de beleza e fecundidade nesta época e nós vamos ter a certeza que esse mundo que está estéril para as coisas espirituais se renovarão e pessoas serão tocadas pela generosidade. Existem muitas famílias, muitas pessoas que elas não serão alcançadas por uma pregação, não serão alcançadas pela força da doutrina, não serão alcançadas pelo argumento, mas elas serão alcançadas ao ver a igreja de Deus agindo como Deus agiu com nós, agindo com generosidade, com amor, resgatando o próximo, ajudando financeiramente, eu me abdicando, talvez, de uma pizza, me abdicando, talvez, de algum lanche, me abdicando de uma roupa nova, de um sapato novo, que às vezes se torna desnecessário para eu poder ajudar pessoas que estão junto comigo, convivendo comigo, para poder investir no avanço da causa do reino de Deus. Isso é importante. Nós precisamos sair um pouco do discurso cristão, ir para a prática cristã. E a prática não é fácil. E a única coisa que nos leva a trabalhar para os outros, nos leva a nos entregar para os outros, eu quero dizer uma coisa para você. Antes de falar qual é essa única coisa aqui, eu vou voltar. Mas não espere reconhecimento. Na verdade, faça sem esperar ser reconhecido. Porque tem muita gente que faz, mas quer estar nos holofotes. E essa motivação não é a motivação, não é a motivação que Deus espera. Sabe qual que é a motivação que Deus espera? Primeiro, você entender que você era um pobre, miserável, cego e nu, carente das graças de Deus, e Deus se abdicou do seu tempo em Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu mão dos seus recursos. Jesus Cristo investiu tudo que tinha para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter condições, para que você fosse restaurado e edificado, mesmo aqui nesta terra, e a esperança na terra do porvir, na esperança da novos céus e da nova terra. E isso Deus nos chama para sermos o exemplo dele. E esse amor e lealdade com Cristo é a fonte de todo serviço cristão, de todo verdadeiro serviço desinteressado. Aí diz aqui no nosso guia: no coração tocado pelo amor de Jesus, será gerado o desejo de trabalhar por ele.
todo o coração que é tocado pelo amor de Jesus, você vai querer trabalhar para Ele. Esse desejo deve ser estimulado e bem dirigido, seja no lar, na vizinhança ou na escola. A presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes não deve ser considerada uma desgraça, mas uma oportunidade preciosa para o serviço. Ao se deparar com pessoas pobres, eu quero dizer uma coisa para você agora, presta atenção. Não existe coincidência. Não existe coincidência. O que existe é Jesuscidência. Eu chamo disso. Se algum pobre se deparar com você, alguma situação de infelicidade, de ignorância, pessoas aflitas, o que você vai considerar? Deus está me chamando para o serviço. A partir de hoje, quando pessoas com necessidade te procurarem, você não vai mandar essas pessoas embora simplesmente dizendo: ah, não, eu vou orar por você. Você vai fazer alguma coisa, vai ligar para alguém, você vai manifestar real interesse. Que às vezes a gente dispensa a pessoa com uma oração, fingindo que nós somos espirituais, mas na verdade a gente não quer se comprometer mesmo. Então, a partir de hoje você vai fazer assim, ó, pessoas te procuraram ou você percebeu que existe alguma carência, seja tanto carência espiritual, emocional e financeira, você precisa entender que é Deus te chamando para uma responsabilidade de serviço. Agora você só vai entender isso se o amor de Deus toca no teu coração e você quer ser assim, quer fazer assim como o seu mestre fez com você. Você quer tornar tudo que você tem seguro? Sua casa, suas posses, seu dinheiro? Pastor, mas eu não tenho muita coisa. Mas o pouco que você tem vai se tornar muito com Deus. E você quer fazer isso se virar seguro, ter segurança, coloque na mão que traz a marca dos cravos da crucificação. Retenha tudo que você tem, e isso será para a sua perdição eterna. Quando você retém tudo que você tem para você mesmo, isso vai voltar para você como a sua perdição eterna, porque você passou a amar mais bens do que pessoas. Você passou a amar mais coisas do que o próprio Deus, porque Deus pede para amarmos a Ele e amarmos aos outros como Ele nos amou. E Ele nos amou entregando tudo que Ele tinha para cada um de nós. Não estou dizendo que você não precisa ter uma reserva financeira, não estou dizendo que você não possa viver bem, mas eu estou dizendo que dentro da tua vida você precisa se preocupar e colocar os seus recursos inteiramente nas mãos do Senhor, pedindo que Ele te dirija o que você vai fazer. E eu não estou falando de devolver mais do que o dízimo e a oferta para a igreja, não. Eu estou falando que os recursos que ficam na sua mão precisam ser direcionados não pela tua vontade egoísta, mas por aquilo que Deus espera que você faça para as pessoas aqui nesta terra. Deus se desagrada com o interesse egoísta tantas vezes se manifestado pelo sentimento de só eu e minha família, só eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita de conversão aos princípios manifestados de Cristo. Os que se fecham em si mesmos e os que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem perdem muitas bênçãos. Ou seja, princípio que tira dessa última lição. Se a minha família está fechada só nela mesma e todos os benefícios que eu busco é apenas para a minha família, eu preciso me converter. Porque Deus me chamou para me preocupar comigo, com a minha família e que a minha família se preocupe com outras famílias e com outras pessoas para que elas tenham uma antecipação do que é o céu, do cuidado, do carinho e do amor desinteressado. Que a tua família, que você tenha um coração generoso, o coração aberto a dar, a entregar assim como Cristo fez para cada um de nós. Ele se entregou, deu tudo o que tinha e é por isso que hoje nós podemos louvar e ter a esperança de Jesus Cristo. Que o amor de Deus toque no coração de cada família aqui, toque no coração de cada pessoa nesta manhã e que possamos agora entender do chamado que o Senhor nos fez e do cuidado para com aqueles que necessitam. E não precisa fazer muito, faz só aquilo que está ao seu alcance, faz só aquilo que você consegue fazer, mas faça. E o Senhor te chamou para esse serviço, o Senhor chamou
você para ser generoso e generosa, seguindo o exemplo do Mestre. E eu desejo isso para a tua família a partir de hoje. Que você aprenda